Boa noite. Eu não imaginava que seria assim, então fico muito honrado e é mais um papo de empreendedor para empreendedor, né? E fico muito, acho que é honrado a palavra certa, e mais do que qualquer outra coisa, o que eu queria dividir com vocês um pouco do que a gente começou a Geek, o que para mim fez sentido começar a Geek, quais os desafios que a gente encontrou ao longo dessa nossa jornada, do sonho à realidade, e também, enfim, acho que mais do que nada dividir essa experiência com vocês. Eu queria começar dando os parabéns para os empreendedores e para todo mundo que incentiva os empreendedores, porque se a gente soubesse antes que, primeiro, a gente ia trabalhar talvez mais do que nunca na vida a gente tenha trabalhado e ganhar provavelmente muito menos do que a gente ganhou na vida, que a gente só ia ter, acho que frustração atrás de frustração, e para cada 10 nãos, ou para cada sim a gente ia escutar 10 nãos, talvez a gente repensasse. Por isso que eu acho que você tentar resolver um problema social, que é algo que você acredita, que toca teu coração, através de uma estrutura que possibilite de negócio, que possibilite que você tenha funding, que você consiga colocar isso em prática e ter mais impacto, é algo que para mim faz muito sentido. Então queria dar os parabéns para vocês e aí começar dividindo um pouco da... Deixa eu voltar aqui. Queria começar falando dos meus filhos, porque eu acho que se não fosse por causa deles a Geek não existiria. Eu tenho 3, o quarto vindo. 3, o quarto vindo. E se eu fosse olhar pela estatística dos pais dessas minhas crianças, provavelmente eles não teriam muito que se preocupar com os problemas da educação que as crianças da mesma idade no nosso país têm, né? Se a gente olhar a estatística, provavelmente eles vão ter uns 90% de chance de irem para uma boa faculdade aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar, se é que eles vão escolher fazer faculdade. E provavelmente, se eles quiserem empreender também, eu acho que eles vão ter condições de falhar, de errar, de aprender com isso, sem se preocupar tanto com o mais básico. E se eles estão bem assim, agora falando como pai, né? Como pai, o que todo pai quer? Que o seu filho seja feliz. E se eles estão bem, por que eu deveria me preocupar? Por que eu deveria me preocupar se a gente mora num país que para cada 2 jovens que começam o ensino médio, 1 não termina? Por que eu deveria me preocupar se de cada um dos que terminam o ensino médio do Brasil, só 10% tem o mínimo, aprendem o mínimo de português e matemática? Por que eu deveria me preocupar se o Brasil tem um índice de homicídios que é 5 vezes mais alto do que a média mundial? Por que eu deveria me preocupar se a cada 10 pessoas que são assassinadas no mundo, 1 é brasileiro? E é exatamente por isso que eu deveria me preocupar. Porque a grande maioria desses que não terminam a escola vai para a criminalidade. Porque ele não teve oportunidade, porque ele não foi preparado para conseguir um trabalho minimamente decente. Então, acho que o que para mim fez sentido é que se eu quisesse o melhor para os meus filhos, não adiantava só eu cuidar dos meus filhos, eu tinha que fazer alguma coisa por um bandido que um dia podia dar um tiro no meu filho. E acho que essa foi a grande mudança para mim, foi essa constituição, essa conscientização, que não adiantava eu ficar esperando o governo, que não adiantava eu culpar os outros e não fazer nada. E foi aí que eu decidi, depois de quase 10 anos de carreira no mercado financeiro, na época eu era vice-presidente de um banco de investimentos, largar tudo e fazer alguma coisa que para mim fizesse mais sentido. E aí, obviamente, que tinha que ser em educação. Minha mãe foi professora, eu fui professor durante 7 anos durante a faculdade, foi assim que eu me sustentei. E assim, eu acho que a distribuição desigual de educação de qualidade é um dos maiores problemas que a gente tem no país. Eu só acho que a gente só vai conseguir mudar o dia que os mais pobres tiverem o mesmo acesso às mesmas oportunidades educacionais que os mais ricos. E foi isso que, acho que foi essa conscientização que deu o pontapé para ter coragem de largar o que eu fazia para começar a Geek. Agora, quando eu pensava o que seria essa educação, o que eu faria, na minha experiência como professor, era muito
óbvio que existem pessoas que são incrivelmente talentosas, geniais, mas que não se encaixam nesse modelo de escola que a gente tinha. E aí, quando eu pensei na escola para os meus filhos, quando eu penso nas 10 carreiras que eles vão ter, a maioria delas provavelmente ainda nem existe. E, olhando as escolas, esse modelo de memorização, né, onde o conteúdo ele é tão efêmero hoje em dia, eu não via como é que essa escola podia preparar meus filhos para essas 10 carreiras, para essas 20 vidas que eles vão ter, onde é muito mais importante você aprender a aprender do que você memorizar o conteúdo. Eu não queria que eles tivessem como referência uma escola que preparasse eles para buscar o trabalho dos sonhos. Eu queria poder dar uma educação para eles, que eles pudessem criar o trabalho dos sonhos deles. E essa acho que foi a grande constatação, quando a gente olha o nosso modelo educacional, e é muito engraçado, porque eu duvido que aqui alguém mandaria o seu filho para um hospital do século XIX. Eu duvido que alguém voaria seu filho num dirigível do século XIX. Mas a gente continua mandando nossos filhos para escolas que foram desenhadas no modelo do século XIX. Então, óbvio que existe aí uma oportunidade de ter um impacto em larga escala para resolver um problema do nosso país. E acho que foi nesse contexto que surgiu a Geek. A gente acredita que pessoas diferentes aprendem de formas diferentes. Só que esse nosso modelo, como eu falei, fabril, onde as pessoas sentam enfileiradas, onde você toca um sinal para mudar, onde um tipo de inteligência é privilegiado. A gente classifica os nossos alunos entre aqueles que aprendem e os que não aprendem, os que são educados ou não educados, os que se adequam ou os que não se adequam a esse modelo. Esse é o grande problema, porque a gente tem uma geração, ou muitas gerações de pessoas que são brilhantes, que aprendem de forma diferente e que não se adaptam a esse modelo padronizado, onde o professor dá a mesma aula do mesmo jeito, na mesma sequência, com o mesmo livro, com o mesmo material para todo mundo. Esse é o modelo fabril. Quem pode, paga uma escola melhor. Uma escola melhor significa o quê? Você tem um professor mais preparado, porque esse modelo de aula assim, expositiva é o que a gente tem hoje em qualquer lugar, ou na maioria dos lugares do mundo. Você pega uma classe com menos alunos por professor, onde você consegue dar uma atenção mais personalizada. Então, para a gente, o grande desafio, ou talvez a grande oportunidade que a gente viu foi de poder personalizar o processo de aprendizado, só que em larga escala. Em pequena escala, a gente vê um monte por aí, só que é em pequena escala. Como é que a gente consegue, através de tecnologia, transferir isso para o maior número de pessoas possível? E esse foi o grande desafio nosso como empreendedores. Como é que a gente ia conseguir tangibilizar num produto uma inteligência que conseguisse identificar como cada pessoa aprende? Segundo, o jeito que uma pessoa aprende português é totalmente diferente do jeito que ela aprende matemática ou qualquer outra coisa. E terceiro, não é porque a pessoa aprende de um jeito hoje que ela vai aprender do mesmo jeito sempre. As pessoas vão mudando, principalmente na idade escolar, onde cada ano é uma mudança enorme. Então esse foi o grande desafio. E aí eu acho que entra no... Eu vou falar um pouco depois, mas talvez o nosso primeiro grande aprendizado foi time, porque o empreendedor ele tende a ter um ego grande, né? Ele acha que porque ele teve a ideia ou porque ele escutou alguém falando e ele teve aquela inspiração, a gente é dono da verdade. E aí o grande, talvez o maior aprendizado é a gente tende a recrutar pessoas para trabalhar com a gente que concordam com a nossa visão, né? Que, por definição, não discordam tanto da gente, que aceitam aquilo que a gente está falando. E acho que esse talvez seja o primeiro e principal erro, porque qualquer investidor, qualquer parceiro, assim, como você não sabe qual vai ser o produto, como você não sabe qual vai ser o cliente, se você não tiver um time, a chance de você falhar vai ser muito grande. Então, se você é o melhor do seu time, ou se você está montando uma empresa e você é o melhor da sua empresa, eu acho que a chance da sua empresa dar errado é muito grande. Então, acho que começa por aí. É o time, é o conjunto de habilidades e experiências que vai fazer com que essa solução seja a melhor possível. E acho que talvez por sorte ou por ter empreendido um pouco mais velho, a gente acho que conseguiu
criar, desde o começo, um time muito diferente, muito sólido. E como eu falei, a gente parte desse princípio que as pessoas seguem caminhos diferentes, as pessoas têm lacunas diferentes no aprendizado delas. E é isso que a gente tentou construir através de tecnologia. Como é que isso funciona na prática? Deixa eu dar um exemplo. Esse é um caso real, aluna de 16 anos do ensino médio, Pernambuco. E aí que entra a inteligência. O que a gente fez foi desenvolver algoritmos de inteligência artificial e inteligência de máquina para entender como cada pessoa aprende. Então, cada interação da pessoa com a nossa plataforma é um dado que a gente captura, que a gente analisa, compara com muitas pessoas que estão usando a plataforma para cada vez mais aprender como essa pessoa aprende. Então, por definição, é uma combinação das lacunas que cada pessoa teve ao longo da sua vida escolar, com as informações que a gente vai aprendendo sobre ela, que então ajudam a desenhar um caminho, uma sequência de conteúdos, uma sequência de materiais que é personalizado para cada aluno. Então é como se esse ano são mais ou menos 4,5 milhões de alunos que estão estudando com a nossa plataforma. Cada um tem um plano de estudos que é personalizado. E aí eu garanto, quanto mais a pessoa estuda na plataforma, mais a gente aprende sobre como ela aprende, mais personalizado vai ficando. E no caso dela, óbvio que esse é uma exceção, infelizmente não é a regra, mas você vê que ela sai. Isso é uma escala Enem, tá, aluno de ensino médio. Saiu de 433 para 871, entrou numa federal de medicina. Então você vê que não é um problema de talento, não é um problema de capacidade, é um problema de acesso. Acesso a uma ferramenta, a um produto que entenda como ela aprende e ajude ela, como protagonista, a se desenvolver, a aprender. Se Deus quiser, 4,5 milhões de alunos esse ano, a gente deve chegar nos 5 milhões. Ano passado foram mais ou menos 4 milhões de alunos, de 5 mil escolas alcançadas. Esse número já é um pouquinho mais alto. A gente está falando aí de 90% dos municípios do país, hoje do Brasil, tem alguém estudando com a Geek. O que eu queria só, acho que contar um pouco, quando a gente começou com um grupo de 7 pessoas em São Paulo. Obviamente a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha resultado, a gente não tinha uma marca. Então, quando a gente começou, a estratégia foi tentar se associar com escolas que fossem conhecidas, que a gente pudessem ajudar a gente a criar essa credibilidade para então poder escalar para outras escolas para o resto do Brasil. E foi um pouco esse o começo da Geek. E aí é uma fase muito intensa, de muito aprendizado, muita velocidade, com um grupo pequeno, tudo é muito controlável. Quando a Geek começou a crescer, a gente fez a primeira venda, a gente terminou o primeiro ano com 6 escolas. Quando a gente foi para o segundo ano, foi o ano, assim, acho que não foi de maior caos, mas foi o ano mais difícil, porque tudo aquilo que eu tinha aprendido na minha vida profissional não tinha nada a ver com a realidade do que eu estava vivendo naquele momento na Geek. Eu trabalhei no mercado financeiro, e acho que tem um paralelo com muitas empresas, onde o processo de decisão ele é feito justamente para frear a velocidade. Você tem uma hierarquia de decisão, onde você parte do princípio que quem está mais acima nessa hierarquia tem mais conhecimento ou capacidade de tomar decisões, quem está embaixo, que está no campo, tem menos condições de tomar decisão. Então, o processo ele é feito para diminuir essa velocidade. Então, por design, ela é mais lenta. E acho que o grande aprendizado para mim foi que quanto mais rápido você erra... e outra coisa, o erro nessa organização de onde eu vim, aliás, o erro ele não é tolerado. Pelo contrário, o erro é péssimo, o erro é ruim. Você errar é algo terrível, ainda mais no mercado financeiro. Então essa era a minha experiência, essa era a minha cultura. E o que eu vi na Geek era justamente o contrário, porque a estrutura tinha que possibilitar que a gente errasse rápido. A estrutura tinha que possibilitar que as decisões fossem tomadas rápidas. A estrutura tinha que possibilitar que justamente o fato de você ter um time diverso é que traz mais riqueza para o teu produto. Não é uma pessoa que conhece tudo, é o grupo que vai construir uma solução que seja criativa. Então isso também tira um outro preconceito que eu tinha, que a gente classifica muito as pessoas. A gente acha que a criatividade vem
de uma pessoa mais criativa, outra é menos criativa. E o que eu aprendi é que existem processos que fazem com que essas soluções sejam criativas. E assim, eu digo da forma mais humilde, porque foi muito difícil para que eu conseguisse perceber que o mundo o que eu estava tentando construir exigia que eu me reconstruísse também. A forma de pensar o que é desenvolver um produto de tecnologia, de inovação para um mercado que não existe, era completamente diferente da forma que eu tinha aprendido a trabalhar no banco. Ainda mais trabalhar com educação, que essa contradição entre talvez seja o setor mais conservador quando você entra dentro da escola, a sala de aula é a mesma sala de aula, a dinâmica é a mesma dinâmica que ela há 200 anos atrás. Por outro lado, é um problema social tão gritante, a qualidade, o output desse sistema, ele é tão ruim que é fundamental que se mude. Do jeito que está, não dá para continuar. O jovem no Brasil ele não aprende. Então, esse foi o ano, talvez, que assim, foi muito difícil para mim, como empreendedor, conseguir equilibrar essas coisas todas e, ao mesmo tempo, ter a experiência de perceber que nada do que você aprendeu era útil naquele momento. E lidar com essa frustração foi muito difícil. E aí, quando a gente entrou no terceiro ano, foi assim, o melhor ano e o pior ano, porque começaram a surgir, já no segundo ano, a gente chegou em mais ou menos 60 escolas particulares, mas a gente abriu a nossa plataforma para qualquer pessoa que quisesse estudar, e nesse ano a gente teve mais ou menos 1,5 milhão de alunos. Então foi assim, explosivo o crescimento. E aí vem o grande dilema, talvez, do empreendedor, que assim, talvez ainda mais hoje, a gente escuta muito sonha grande. E o sonho grande ele é fundamental, porque é o que move, é o que alimenta. E empreender é paixão, não é racional, é paixão, é missão, né? É propósito. E acho que o grande aprendizado foi que o sonhar grande nos levou a começar a abrir uma série de frentes. A gente percebeu que a tecnologia da Geek ela podia ser usada em uma série de outras coisas. Tudo que pudesse ser aprendido através de tecnologia teria aplicação. E aí a gente abriu, foram mais ou menos 8 frentes de trabalho em áreas diferentes. Então a gente tinha, as pessoas sempre falavam, puta, por que vocês não fazem isso para concurso público? Por que vocês não fazem isso para idiomas? Por que vocês não fazem isso para treinamento corporativo? E a gente começou a abrir essas frentes. E aí foi o grande, acho que foi o ano mais catastrófico para nós. E quem está de fora não sabe, mas quem está dentro viveu na pele o desafio de, com o mesmo time, em vez de um produto, a gente foi para 8 produtos. Em vez de um cliente que a gente conhecia, que era a escola, a gente foi para N outros tipos de clientes. E aí foi assim, um ano muito sofrido, um ano muito difícil. A gente andou devagar, o produto não tinha atenção, a gente tinha que dar conta de 8 produtos, o time, assim, burnout total. A gente trabalhava das 7 da manhã às sei lá que horas da madrugada e a sensação é que todo aquele trabalho era inútil. Então, acho que assim, foi o que levou, se a gente tivesse continuado daquele jeito, a gente tinha quebrado, sem dúvida nenhuma. A sorte é que a gente estava cercado de pessoas que ajudaram a entender que o sonho grande é importante, mas que o foco é o principal. E aí foi para nós assim a volta ao back to basics. A gente desligou, para vocês terem uma ideia, uns 85 projetos mais ou menos, para focar em educação básica, naquele momento ensino médio, e fazer aquilo que para nós, dentro do nosso core, era o que a gente fazia melhor. E aí foi transformacional, porque a gente entrou, então, muito focado no 4º ano, o produto aí andou com outra velocidade, a gente conseguiu evoluir para ser uma empresa assim, completamente obcecada na jornada do nosso cliente, que a gente também nem sabia quem era, né? Porque na escola você tem o diretor, o coordenador, o professor, o pai, o aluno. Até para a gente escolher quem era o nosso cliente foi muito difícil. E essa talvez seja o grande dilema do empreendedor de educação, porque são 2, na verdade. A gente sempre pensa, você monta uma startup de educação porque você quer ajudar o aluno da escola pública, que é o que não tem acesso. Só que alguém já tentou vender para o governo algum produto de educação?
não tem como você vender. O processo não é feito para uma startup vender para o governo. Então, acho que esse era o grande dilema. Então, qual que é o problema? Aí você tem que, então, vender para escolas particulares para sustentar um esforço de conseguir chegar no aluno da rede pública. Só que aí você pensou num produto, numa solução para o aluno que mais precisa, mas você acaba tendo que vender para o aluno que, em tese, menos precisa. Esse é o primeiro dilema. E o segundo, todo mundo tem uma visão de educação de uma escola do futuro, né? Só que se você vai vender para a escola, é a escola de hoje. Então, assim, a gente acaba criando produtos para uma educação que a gente gostaria que fosse, mas que, na verdade, não se encaixa no dia a dia da escola. E aí o que acontece? Quando você empreende, você não tem um produto que tem fit com o mercado, o dinheiro acaba, a empresa acabou. Então, acho que esse foi o outro grande aprendizado nosso, e esse foco, ele ajudou muito a gente a conseguir realmente focar em um cliente. Todos são importantes, mas a gente focou em um, que é o professor. A gente aprendeu que o professor, ele controla, ele fecha a porta, é com ele mata a tecnologia se ele quiser, ou ele faz a tecnologia ficar viva se ele quiser. O engajamento dos alunos depende muito do professor. Então, foi uma mudança de mentalidade para nós, de uma certa forma, desafiar o professor para conseguir ajudar esse professor a dar uma aula melhor. O professor, no fundo, ele quer que o aluno aprenda. Tem N tipos de professores, mas no final ele escolhe essa carreira porque ele quer que o aluno aprenda. Não tem satisfação maior para o professor que ver que ele fez diferença na vida de uma pessoa. Então, acho que esse foi o grande salto para nós nos últimos 2 anos. Foi assim, um amadurecimento. A gente teve muita sorte de poder empreender ainda. É como se a gente tivesse começado do zero, mas dentro da mesma empresa. E acho que a gente foi muito privilegiado para isso, porque muita gente acaba ficando pelo caminho e tem que começar uma nova empresa. Só para... Será que vai? Então, e aí é muito essa... A gente não resolve o problema sozinho, né? Eu queria falar isso particularmente nos negócios de impacto, porque empreender, no fundo, é uma corrida contra o tempo para você encontrar uma solução que tem alguém que queira comprar antes que o teu dinheiro acabe. Se você não tem um modelo de negócio sustentável, não tem impacto. Se você não consegue encontrar um modelo que sustente, ou você vai viver de doação, ou você vai precisar ter muito dinheiro seu. Se você não tiver nenhum desses dois, você vai ter que encontrar um modelo que consiga sustentar esse crescimento. Você depender de doação ou de ajuda funciona, desde que isso sirva, te ajude a encontrar um modelo de negócio que seja sustentável, porque senão você, assim, tem que ser previsível. Tem que ser estável. E essa talvez tenha sido a outra coisa que para nós fez muita diferença. Eu não sei se não foi por sabedoria, foi por necessidade, talvez foi por humildade de pedir ajuda mesmo. A gente teve muita ajuda nesses 5 anos. A gente teve muita ajuda de fundações, como a Fundação Telefônica. A gente teve muita ajuda de empresas. A gente teve muita ajuda de organizações de aceleração, Artemisia, Endeavor. A gente teve muito apoio para conseguir passar por um momento onde, se a gente dependesse só do nosso capital ou do capital de investidor, a gente não teria conseguido chegar. Então, acho que poder encontrar, se cercar, criar esse ecossistema é fundamental para garantir que você consiga ter mais tempo de encontrar uma solução em um mercado que compre a tua solução. E aqui é um pouco... O empreendedor, ele é muito interessante, porque só quem empreende sabe o que é empreender, né? O dia a dia, o glamour de empreender, ele termina no primeiro dia, né? Porque essa montanha-russa, você vai do céu ao inferno no mesmo dia, 3 vezes, não é assim? Então, a gente sempre teve muita ajuda de empreendedores, a gente sempre teve muita ajuda de mentores, a gente sempre pôde contar com pessoas que já tinham passado por algo parecido com o que a gente passou, e acho que isso também fez com que a gente também tentasse ajudar outros empreendedores, e acho que é um pouco disso que eu também estou fazendo aqui. Eu só queria terminar falando uma coisa.
A gente muitas vezes confunde o sonho, né, do impacto, no caso da Geek de educação, com o modelo de negócio. E parece que são coisas meio conflitantes. É quase que, às vezes, pecado você ganhar dinheiro com educação ou com saúde. É uma visão antiga, mas é uma visão que ainda é presente. E eu digo assim, a gente sente na carne isso com, enfim, nesse meio que a gente convive. E assim, tem soluções para problemas sociais que não tem como você estruturar um modelo de negócio, por N motivos. Não tem um cliente, ou o cliente não tem como pagar. Então, essas iniciativas, eu acho que não tem como sobreviver se não for com dinheiro sem fins lucrativos. É um dinheiro de fomento, é um dinheiro para suportar um problema que não tem como você resolver através do modelo de negócio. Agora, por outro lado, se você quer poder não só ser dono do seu próprio destino, mas você também conseguir criar recursos e o próprio negócio crescer, você conseguir atrair as pessoas, ainda mais em tecnologia. A gente concorre com desenvolvedores, é com Google, é com Facebook, é com Microsoft, é com outras startups. E, obviamente, num nível de salário que é muito distante da nossa realidade. Então, se a gente não criar condições de poder atrair essas pessoas, de recompensar essas pessoas, e ela não ter que escolher entre trabalhar por uma causa e ganhar dinheiro, para nós é o mundo ideal, porque se eu não puder atrair essas pessoas, eu não vou ter como ter a melhor solução para resolver esse problema. Se eu não tiver a melhor solução para resolver esse problema, provavelmente a minha empresa não vai dar certo. Então, a lógica que a gente encontrou de criar um modelo de negócio que pudesse resolver essa questão da educação foi através de um modelo estruturado de negócios. E aí, óbvio que vem o grande desafio de como é que a gente atinge escala, né? Hoje a gente tem um modelo em que a gente vende para escolas particulares, sim, e a gente durante 4 anos basicamente tentou de N formas como é que a gente podia chegar numa escala maior, como é que a gente podia se aproximar do governo. E foi assim, olha, foram N experiências difíceis, frustrantes, a gente cansou de fazer piloto de graça, como acho que muitos de vocês também fazem. E assim, de todos os pilotos que a gente fez de graça, não tem um que a gente conseguiu reverter num contrato, uma contratação direta com o setor público. Então, esse é o desafio do empreendedor que tenta resolver um problema social. Eu não tenho dúvida que esse modelo de contratação para o setor público ele vai evoluir para poder contemplar soluções como a da Geek, mas ele ainda hoje não existe, são exceções. Por isso que, para nós, foram 4 anos tentando construir um caminho ético, correto, para ter um impacto em escala maior. E aí eu queria dividir só com vocês, porque é possível, né? No começo desse ano, a gente fez uma parceria com o Ministério para poder disponibilizar o nosso produto, é o mesmo produto que a gente vende para as melhores escolas do Brasil, para todo aluno de 3º ano do ensino médio do Brasil poder estudar de graça, com a nossa plataforma. O MEC chamou esse projeto de Hora do Enem. Hoje são 4 milhões de alunos cadastrados, e agora, como tudo no Brasil, chegando perto do Enem, esse número está crescendo muito rápido, né? Todo mundo deixa para fazer em cima da hora, mas o fato é que é poder ter acesso a um produto de qualidade que consiga tratar cada pessoa individualmente, mesmo aqueles que não têm condição de pagar. Então, assim, é um pouco isso que a gente vem construindo. Óbvio que tem muito mais desafio do que conquista, mas acho que é essa resiliência, né? O empreendedor, no fundo, é um ato de fé, né? É um ato de conseguir suportar ou aguentar esses desafios e ter esse propósito muito coeso dentro do time que faz com que a gente consiga continuar e cada vez ir aprendendo mais. Então, esse foco por aprender talvez seja, acho que a principal habilidade que a gente tem e que eu queria dividir com vocês. Obrigado.